sujeito teve um insight. Eu vou juntar o número de 5 raias e colocar essas raias no raiamento no formato radial. Então, a gente já sabe quais são as vantagens potenciais do formato radial. Mas por que 5 raias? Eu cheguei a comentar com vocês isso já ou não? Alguém tem algum palpite? Comentou não. Alguém tem algum palpite do porquê esse número ímpar ele pode trazer, né, nesse contexto de precisão? Eu vou dar até um bizu, né, nesse contexto de, né, vamos tentar preservar a integridade física do projétil, né, durante a interação, né, tentar com que a interação do projétil com o arranhamento seja a mais suave possível, que traga a menor deformação do projétil. Por que um número ímpar de raias poderia ter né, alguma implicação aí nessa história? O número 5 de raias é algo também, como eu disse para vocês, antigo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de conjuntos de armas de meados do século já 19 que faziam uso de 5 raias. Então aqui eu tenho, né, dois clássicos aqui, o Lee Enfield no calibre 3.3 British, que a gente comentou sobre ele agora há pouco, e assim como, né, os rifles Enfield no calibre 30-06, que já é algo um pouco mais recente, né? Professor, o senhor falou número ímpar de raias. Agora é em relação à sua própria pergunta. É em relação ao número ímpar 5 ou em relação a qualquer outro número ímpar, tipo 3 ou 7? Ô Luiz, em tese, eu posso levar essa consideração para outras combinações. Mas eu vou refazer minha pergunta. Se a gente for olhar estatisticamente, o padrão mais encontrado de número de raiamentos no mundo é 6 raias. Claro, tem 4 mais, menos, mas assim, se a gente for falar assim, percentualmente, qual é a configuração que mais aparece? 6 raias. Eu mudar de 6 para 5, o que que, o que que mudaria, né? Em termos de. Por que que isso poderia trazer um acréscimo de precisão conceitual? Olha para você ver. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou trazer para vocês. Tem uma empresa norte-americana que chama Krieger. É uma referência, assim, um dos principais fabricantes de canos voltado para aplicação de precisão no mundo. Os canos Krieger são famosíssimos. Eu trouxe aqui alguns, né, trechos de uma entrevista feita com o fundador da Krieger, que é o John Krieger, ah, numa matéria que foi publicada na Guns Magazine de 2020, algo relativamente recente, onde ele traz algumas opiniões sobre o raiamento 5R. Quando ele fala da opção 5 raias, John Krieger diz o seguinte: disse que utilizar 5 raias vem da crença de que um número ímpar de raias é menos estressante para o projétil. Ele causa uma menor constrição, ele espreme menos o projétil. Por quê? Pelo fato de não existirem dois cheios opostos. Krieger ressalta que há quem perceba melhor vedação do cano utilizando essa solução. Vocês conseguiram visualizar isso? Vou tentar melhorar esse raciocínio para vocês. Olha só, aqui em cima eu tenho 6 raias, aqui eu tenho 5. Lembrem como é que funciona o processo de interação do projétil com o raiamento. Quando o projétil passa pelo raiamento, ele tem que se acomodar aos cheios, ele tem que se conformar aos cheios. Os cheios, eles penetram no corpo do projétil. Há um deslocamento de massa. Os cheios empurram a massa para dentro do projétil. Se eu tenho dois cheios diametralmente opostos, eu vou ter, né, massa sendo deslocada uma contra a outra. Então, isso pode trazer, isso pode espremer o projétil de forma a alterar a sua forma. Isso é teoria.
Se eu uso o número 5, o número ímpar, eu não vou ter um vetor de deslocamento de massa diametralmente oposto. Teoricamente, eu melhoro as condições de ter um assentamento desse deslocamento de massa, diminuindo a deformação do projétil. Esse raciocínio faz sentido para vocês? Pelo menos vocês conseguiram visualizar isso? Alguém não conseguiu entender a dinâmica? Professor, eu consegui visualizar, só que eu não sei se vou concordar completamente com a construção desse silogismo. Por quê? Se no número par de raias eu empurro, se cada cheio traz um vetor para o centro da circunferência do projétil, tem um outro cheio oposto que vai anular esse vetor força de deslocamento de massa de um para o outro. Num número ímpar de raia, eu não vou ter essa anulação. Então, o deslocamento de massa não vai ter uma força oposta para anular. E se os cheios estão, obviamente, em sentidos em que não tenham opostos, eu posso ter um desbalanceamento do projétil por deslocamento irregular de massa. Mas olha só, desse ponto de vista, eu vou ter 5 vetores atuando na mesma forma. Então, teoricamente, eu teria uma acomodação uniforme, né? Só que o que acontece? Cara, essa teoria é polêmica. Tanto é polêmica que se vocês. Eu até sinalizei ali algumas nuances dos termos utilizados por John Krieger. John Krieger acabou inserindo no seu portfólio essa opção. Porque o que acontece? Quando você vai encomendar um cano para uma empresa como essa, você entra lá no site, loga, e aí tem lá um configurador. Você vai lá e coloca assim: escolha o material, escolha o comprimento. Você tem mais de 20 opções, você escolhe, dá um enter, o cara produz o cano do jeito que você quer. Dentre as opções tem a opção 5R. Como se popularizou, ele introduziu, ele vende esse produto. Mas olha para você ver alguns detalhes que ele diz que vem da crença. E na última frase ele fala que há quem perceba. Então, assim, ele deixa claro que um certo ceticismo se realmente isso procede ou não. Mas Não é a justificativa. científico. Parece que não é científico, né? Ó, pode É, acontecer, talvez aconteça. mas muita coisa, Maxwell, assim, muita coisa nessa área não é científica nesse sentido, né? Ela acaba tendo, o que que acontece? A ideia, ela acaba ganhando uma confiabilidade, às vezes, através do desempenho auferido com a aplicação prática daquela solução, beleza? O que que acontece? Os canos 5R, eles passaram a apresentar bons desempenhos. Mas aí, cara, são tantas variáveis envolvidas que fica difícil de saber qual é a parcela de contribuição de cada uma. Eu sei que essa combinação, ela acabou, como a Hamilton acabou adotando esse padrão que era diferente, e os resultados foram positivos, a configuração 5R ganhou popularidade. Mas aparentemente não tem como mensurar qual é a participação desses fatores de forma isolada. O quanto que 5R, né, 5 raias contribuiu e o quanto que o raiamento radial contribuiu, enfim. Mas, assim, a origem desse padrão 5R que acabou tornando-se algo popular e até hoje, né, é essa aqui, trazida por o raiamento radial, com aquelas características teóricas que eu passei para vocês, e o número 5 de raias a partir desse embasamento teórico aqui, conceitual, que algumas pessoas acreditam que pode contribuir de alguma forma para um conjunto de precisão. O que que acontece? Existem N teorias, N soluções, né? A gente não teria como falar sobre todas elas. Cada fabricante é igual ao carro, pô. Todo ano, eu sou leigo nesse assunto de automóvel, mas todo ano lança uma novidade, o carro que é mais rápido, o carro que é mais econômico, enfim.
uma parcela dessa propaganda é marketing, né? Então a gente tem que ter esse olhar crítico para entender, né, até que ponto, né, o que é vendido como slogan, como propaganda, realmente traz de desempenho na prática.